Bom, obtemos a expressão para velocidade em função do tempo, ok? E a pergunta era como seria a expressão para o tempo até ele alcançar o topo, né? Ou até ele parar, certo? Bom, eu tenho uma expressão que relaciona a velocidade e o tempo. E nós sabemos que se essa expressão é válida para todo movimento, será válida também quando o movimento for diminuindo até zero. Então, quando a velocidade for igual a zero, então eu posso determinar o t, ok? E é isso que a gente vai fazer, né? Quando v de t de subida for igual a zero, significa que o bloco alcançou a distância máxima e parou, certo? Então eu vou fazer isso daí. Então, v de t é igual a zero, é uma condição, lembre, que é igual a v0 menos g seno de θ mais bc cosseno de θ, tempo de subida, ok? Então, eu estou fazendo para o tempo de subida. Simplesmente isolo o tempo de subida, então eu tenho que o tempo de subida, né, passo o v0 para o lado de lá, aí some com o sinal v0 sobre g seno de θ mais bc cosseno de θ. Então, este é o tempo que a gente encontrou com esta condição para, para o tempo de subida do objeto. Então, ele leva esta quantidade para alcançar o tempo máximo, ok? A segunda pergunta é o seguinte: encontre a distância máxima a partir do ponto de lançamento que o bloco atinge. Então, agora eu quero saber quanto que vale o meu x, né, considerando x0 igual a zero, quando eu tenho este tempo aqui, ok? Então, não é complicado, né, de entender a pergunta. Então, x é máximo, né, quando o t for igual ao tempo de subida, ok? Então, ele se desloca de x igual a zero, com velocidade inicial, sobe a rampa até parar. Nesse momento, obviamente, ele não vai mais subir a rampa, então ele alcança a distância máxima, ok? E aí eu posso usar outra expressão da dinâmica, que é mais conhecido como x, que é igual a x0 mais v0t mais meio de a t quadrado, certo? Então, a variação do x está relacionada com v0t mais um meio de at quadrado, certo? Bom, o t em questão é o t que ele leva para atingir o ponto máximo, ok? A posição inicial é zero, então eu tenho que x máximo é igual a x0, que é igual a v0, t de subida, mais um meio de aceleração, t de subida ao quadrado. Lembrando, né, que a aceleração nesse caso é constante, certo? Bom, então a gente vai usar a relação que a gente obteve, né, para o tempo e aplicar nessa expressão. Só por motivos de simplificação, vamos chamar toda essa quantidade aqui g seno de θ mais bc cosseno de θ de k, ok? Bom, porque o tempo aparece aqui também, e a expressão é um pouco grande, a gente pode substituir. Então, x máximo, a partir dessa expressão, é igual a v0, que multiplica v0 sobre k, né? Lembra aqui, ó, v0, tudo isso é k, mais 1 meio de menos k, lembrando que a nossa aceleração a gente obteve um pouco antes, né, quando a gente resolveu o sistema, quando a gente decompôs os vetores, e a primeira coisa que a gente encontrou foi a aceleração de subida, ok? Como g seno de θ mais bc cosseno de θ, a gente chamou de k, então a aceleração é igual a menos k, certo? Só para dizer de onde que veio. Então eu tenho mais meio de menos k, v0 sobre k ao quadrado, ok? Bom, feito isso, x máximo é v0 ao quadrado sobre k, menos 1 meio
de v0 ao quadrado sobre k. Lembrando que tem um produto aqui e um outro produto aqui, certo? Lembrando que aqui tem um k quadrado embaixo, mas tem um k em cima, então sobra só um k embaixo. Bom, essas duas quantidades são iguais, né? Somadas e somadas. Então a soma, né, de 1 mais meio, de 1 menos meio, vai dar mais meio de v0 ao quadrado sobre k. Ok? E se eu recordar como era o meu k, então eu obtenho que a distância máxima alcançada pelo objeto, desde o ponto zero, ok? É 1 meio de v0 ao quadrado sobre k, e isso é 1 meio de v0 ao quadrado, mais o meu k era g seno de θ mais μc cosseno de θ. Então a gente acabou de determinar, veja que não é uma equação de movimento, mas é uma quantidade máxima condicionada a um limite imposto, ok? Ou melhor, né, é um valor a partir de condições que a gente propôs. Poderia ter uma equação para todo movimento que a gente já obteve, mas não era essa a pergunta, certo? O terceiro item, né, do nosso exemplo, ele pede o seguinte: achar o tempo total, o tempo de subida mais o tempo de descida transcorrido para que o bloco retorne ao ponto de lançamento. Então a gente lança, né? Vou pegar essa imagem. A gente lança o objeto a partir da origem, ele sobe, vai sendo freado pela força de atrito, para e depois retorna o movimento, ok? Bom, se não houvesse a força de atrito, né, nós poderíamos afirmar que, né, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, multiplicar por 2 e beleza. Mas não é uma afirmação que a gente possa fazer, não de princípio, ok? Bom, para a gente calcular o tempo de descida, a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora veja que as condições mudaram. É como se a gente resolvesse outro problema. Então agora eu tenho um bloco parado numa posição máxima e ele começa a descer e acelerado para baixo, certo? Então ele vai partir de um tempo t igual a zero, com uma velocidade v0, até alcançar uma velocidade máxima aqui, nessa distância. Lembrando que a distância, né, até ele parar a gente já encontrou, ok? Então, em algum momento, ela pode ser útil para o nosso problema. Bom, é conveniente, se a gente separar o problema em duas partes, já que a gente está calculando as quantidades escalares, mudar o sistema de referência. Agora, eu escolho o y aqui, né, e o x aqui, em vez de ser na origem do movimento. Porque agora, para mim, a origem, né, desse movimento que eu estou querendo calcular, agora é no máximo, né, no máximo, na distância máxima que ele alcançou. Ok? Dessa forma, nós vamos tratar como se fosse um novo problema, mas tomem cuidado. Se o problema que você está considerando ele for de forma vetorial ou os escalares, as condições, né, do problema mudam, então tem que tomar cuidado na hora de escolher o sistema de referência, ok? Aqui, no final, a gente vai estar simplificando e tratando de escalar, então a gente, com cuidado, pode fazer essa mudança, mas não é necessário, ok? Poderia ser feito considerando o caso inicial, né? O eixo y aqui e o eixo x aqui apontando na direção crescente de y. Mudaria os sinais nas equações. Inclusive, proponho que eu faça como um exercício, ok? Bom, então, nós temos aqui y, x e y igual a zero nesse ponto, é onde o bloco é abandonado, ou melhor, ele parou e agora vai retornar.
as forças envolvidas são as mesmas, a diferença é que a velocidade agora está no sentido descendo o bloco, né? Só que convenientemente a gente escolheu a direção positiva de x, certo? Mesma coisa, na direção x eu tenho a força de atrito agora apontando na direção contrária do movimento e a componente da força-peso. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração de descida, ok? Bom, a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, isso não muda, mas mg seno de θ, que é a componente peso, que também não muda, certo? A configuração não mudou, o ângulo é o mesmo, a massa é a mesma, o coeficiente de atrito também é o mesmo, então, portanto, essas quantidades se mantêm. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração de descida, ok? Lembrando que a normal a gente obteve na comparação com a decomposição da força-peso na direção y, então eu tenho, né, substituindo aqui, mg seno de θ menos μc cosseno de θ, que é igual a massa vezes a aceleração, certo? Eu só passei, né, o membro do lado de cá para o lado de cá, certo? Bom, então se eu cortar as massas, eu tenho que a aceleração de descida é g seno de θ menos μc cosseno de θ, ok? Bom, então a gente achou a aceleração. Bom, no retorno, né, a gente considerou que o bloco volta parte de uma velocidade inicial agora igual a zero. E o nosso x também é igual a zero. A gente vai usar a mesma equação de movimento aqui. X, né, de descida é menos x0, mas agora eu escolhi convenientemente o x0 igual a zero, que é igual a v0, a velocidade inicial, ou seja, ele estava parado, é igual a zero, vezes t, mais um meio de a aceleração de descida vezes o tempo de descida ao quadrado. Ok? Então esse termo vai embora, esse aqui também sobra que o x de descida é um meio de g seno de θ menos μc cosseno de θ, tempo de descida ao quadrado. Ok? Bom, a coisa é que o deslocamento, né, desde a origem do bloco, do plano, né, é a mesma, ou seja, o deslocamento que ele fez da origem até o ponto máximo é igual o deslocamento que ele vai fazer para descer. Então, o x de descida é igual ao x de subida, ok? Bom, essa afirmação é bastante aceitável e a gente vai usar ela, ok? Então, o x de descida, né, que eu achei 1 meio de g seno de θ menos μc cosseno de θ até ao quadrado, é igual, né, ao x de subida, que é 1 meio de v0 ao quadrado, g sobre seno de θ mais cosseno de θ. Ok? Então, se eu multiplicar cruzado aqui, porque eu quero achar o tempo de descida, né, eu vou ter essa multiplicação aqui, ó, seno, vou fazer, são dois membros cada, então vou obter como resultado seno ao quadrado de θ menos μc cosseno ao quadrado de θ, ok? Bom, volto, né, na expressão, porque eu já fiz essa simplificação, então o tempo de descida ao quadrado é igual a v0 ao quadrado dividido por g seno ao quadrado de θ menos μc ao quadrado cosseno de θ, ok? Bom, só para caber no vídeo, vou dar uma acelerada e adiantar. Bom, então eu achei o tempo de descida e a pergunta era qual o tempo total. Então é só somar o que a gente já tinha obtido, t de subida com o tempo de descida, então a gente chega nessa expressão, ok? Então o tempo total, ou seja, de subida e descida, é v0 sobre g, que multiplica 1 sobre seno de θ mais μc cosseno de θ, mais 1 sobre a raiz de seno ao quadrado de θ menos μc ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Ok? Veja que tem uma pequena diferença entre os tempos aí. Ok? Bom, a gente vai para o próximo problema, então.